Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Arena do Futuro e hoje um programa muito especial nessa sequência de estudos sobre as profecias do Apocalipse, especialmente o tema Apocalipse, a Resposta. Prepare o seu coração, pegue uma Bíblia, uma caneta ou um computador para anotar os textos e as informações importantes para a sua vida espiritual. No estudo de hoje, Futuro Revelado é o tema do nosso programa e nós vamos analisar 3 capítulos, os 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse. Então, o número 1, o número 2 e também o número 3. Lembrando a você que a palavra Apocalipse vem da língua grega e do grego Apocalipse significa literalmente revelação. Portanto, esse livro nada tem de encoberto, nada tem de oculto, é um livro revelado. Ou seja, na verdade, ele é a revelação de Deus. Então esse negócio da pessoa fechar a Bíblia e começar a revelar, Deus me revelou isso, me revelou aquilo, tome cuidado, porque na verdade a revelação verdadeira está na palavra de Deus e de maneira bem específica no livro do Apocalipse. Por isso a palavra Apocalipse já significa, na sua língua original, significa revelação, ok? E nós começamos a leitura da Bíblia para entrar e para entender o tema de hoje, justamente no versículo 1, que diz assim, Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Bom, por que o nosso programa chama Arena do Futuro? Porque esse é um programa que trata de profecias relacionadas ao futuro. Só que para você entender o futuro, você precisa entender um pouco do passado e um pouco do presente. E a Bíblia Sagrada fala do passado, do presente e também do futuro. No caso que nós vamos ver agora, é uma volta ao passado que vai nos dar base para ter um futuro claro. Por isso que o nome do programa é Futuro Revelado. Veja, por exemplo, para quem ou a quem foi direcionada ou direcionado o livro do Apocalipse. Veja só, Apocalipse capítulo 1, versículos 3 e 4. Atenção. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Agora veja o verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Amigos, prestem muita atenção no verso 4. Porque o verso 4 fala exatamente a quem esse livro, o Apocalipse, foi escrito. Ou seja, quando João escreveu, ele estava direcionando o conteúdo do livro a quem em primeiro lugar. E, consequentemente, a todas as pessoas no mundo inteiro. Mas, a princípio, ele direciona o livro a alguém. Ou a algumas pessoas ou povos em uma época específica da história. Vamos voltar a ler o verso 4 e agora eu vou parando na leitura para deixar mais claro. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então, João, ele se direciona, ele se dirige às 7 igrejas que se encontram na Ásia. A Ásia aqui era a antiga Ásia, que é a atual Turquia. O que ele chama aqui de Ásia é a atual Turquia, onde estão as 7 cidades mencionadas por ele aqui no capítulo 1, e também no 2 e também no 3. Então João, ele se dirige às 7 igrejas da Ásia, e ele diz assim, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então ele fala do passado, do presente e do futuro. E o verso continua, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Bem, então o verso 4 já deixa claro. Quando você vai para o versículo 5, ele fala assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha,
o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aqui ele usa 3 frases que são aplicadas diretamente a Jesus Cristo de uma maneira impressionante, eu diria até contundente. Eu quero resgatar essas 3 frases para você ter uma ideia da seriedade, da profundidade do livro do Apocalipse. Vejam, por exemplo, as 3 frases do verso 5. Ele fala assim, e da parte de Jesus Cristo, aí vem, número 1, a fiel testemunha, número 2, o primogênito dos mortos, e número 3, o soberano dos reis da terra. Veja como ele trata Jesus Cristo, veja como ele se dirige a Jesus Cristo. Ele se dirige de uma maneira nunca vista antes. Aí você vai para o versículo 5 ainda, a última parte, fala assim, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Veja que para João, Jesus Cristo não vai libertar, ele já libertou. João considera o que aconteceu na cruz como algo definitivo, algo que resolveu o problema do pecado. Por isso ele fala assim, aquele que nos libertou pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. O verso 6 diz assim, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E logo no início, no verso 7, ainda estamos no início do capítulo, ele já diz e deixa claro qual é a sua grande esperança. Ele fala do passado, do presente, do futuro, fala da cruz, fala da sua fé. Diz assim, eu creio que o que aconteceu na cruz já me libertou dos pecados. E o verso 7, ele crava de uma maneira muito clara a mensagem central desse livro, que é Jesus Cristo, a sua morte na cruz, a sua ressurreição e a sua volta. Veja o verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E o verso 8 fala, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja como João inicia o livro do Apocalipse. Hoje eu estou tratando desse capítulo com calma, para você ter uma ideia que João ele já começa o capítulo ditando claramente o ritmo do conteúdo do mesmo a partir de então. E o versículo seguinte, a partir do verso 9, João começa então a entrar diretamente nas 7 igrejas. Ele fala da visão, ele mostra quem falou com ele na visão e a quem se dirige a visão, a quem é direcionada a mensagem da visão. É isso que aparece do verso 9 em diante. Vamos considerar o verso 9 e o verso 10, que diz, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta dizendo, verso 11. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Até aqui. Então João, ele tem uma visão, ele está na ilha de Pátimos, que era antiga Ásia, agora atual Grécia. A ilha de Pátimos faz parte da Grécia. E como você já sabe, recentemente eu estive nessa ilha e foi uma experiência maravilhosa, uma emoção estar onde João esteve e recebeu as visões do Apocalipse. Então ele fala assim, eu estava numa ilha chamada Pátimos e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta dizendo, o que você vê, escreve num livro e manda às 7 igrejas. Observe que a orientação de Deus é que ele escrevesse a visão e mandasse para as 7 igrejas que é mencionado aqui, igrejas da Ásia. E ele menciona o nome das 7. Eu queria que você entendesse o seguinte, quando João voltou para ver quem falava com ele, ele percebeu que ali haviam 7 candeeiros de ouro, como está escrito no versículo 11, no versículo 10, perdão, e no versículo 11, e ele vê assim, verso 12, Apocalipse 1, verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E ele continua descrevendo, ele fala assim, no meio dos 7 candeeiros, havia um personagem, havia uma pessoa, uma figura,
que parecia um filho de ser humano, parecia um homem. Só que quando ele começa a descrever esse homem, você se surpreende. Ele vai do verso 13 até o verso 20, descrevendo esse homem que estava falando com ele na visão, no meio dos 7 candeeiros de ouro. Esse homem que estava ali, ele fala que tinha o rosto brilhava como o sol, a voz como a voz de muitas águas, a roupa comprida, um cinto de ouro. Ele andava e o barulho era como o barulho do mar, da água. Então João, ele faz uma descrição desse personagem que é algo assim impressionante. Mas só que eu queria que você entendesse que ele está falando de Jesus. É uma descrição de Jesus glorificado. É uma descrição apocalíptica para mostrar que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Entende? Então João faz a descrição ali. Agora, a mensagem é clara. Escreve no livro essa mensagem e manda às 7 igrejas. Essas 7 igrejas, os nomes mencionados aqui, não são nem nomes de igrejas, são nomes de cidades. São 7 cidades. E essas 7 cidades, elas estão relativamente próximas uma das outras. Eu tive o privilégio de visitar as 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as 7 cidades. E elas aparecem aqui como sendo símbolos de 7 fases do cristianismo. Aparece aqui sob o símbolo de 7 fases do cristianismo. Por isso que a Bíblia se chama de 7 igrejas. Na verdade, são 7 fases de uma igreja só. Qual igreja? A igreja cristã. A igreja, o cristianismo, mencionado na Bíblia inteira. Agora veja, quando João recebe a visão e é orientado a escrever para as 7 igrejas, aí a Bíblia, o Apocalipse, entra num outro processo interessante de registro de 7 cartas. Ou seja, a Bíblia, o Apocalipse, menciona que Jesus envia 7 cartas para essas 7 igrejas, que são 7 fases do cristianismo. Para você entender isso, o capítulo 2 e o capítulo 3, é importante entender bem o capítulo 1. E o capítulo 1 deixa claro que a mensagem apocalíptica seria direcionada primeiramente a essas 7 igrejas. E é bom você entender, vou repetir, que não são 7 denominações, entendeu? Não são 7 denominações como se fosse assim, igreja batista, igreja católica, igreja adventista, igreja presbiteriana. Não são 7 denominações. Também não são 7 religiões, como cristianismo, islamismo, budismo, espiritismo e tal. Não são 7 religiões e não são 7 denominações. Essas 7 igrejas são 7 períodos de uma religião só, ou seja, do cristianismo. Então, isso aqui tem que ficar claro para você. Agora que isso está claro para você, nós temos que responder algumas perguntas. Por que Jesus envia 7 cartas para as 7 fases do cristianismo? Segundo, o que aparece nessa carta? Qual é o conteúdo das cartas? E 3, como a gente pode localizar, identificar essas 7 fases na história? E por último, o que isso tem a ver com a nossa vida no século 21, aqui no programa Arena do Futuro? É o que a gente vai ver depois do intervalo, no segundo e no terceiro bloco. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro, hoje falando sobre futuro revelado, já que estamos falando de profecias, né? Muito bem. Bom, as 7 igrejas, você já sabe, são 7 fases ou 7 períodos do cristianismo, que envolve desde a cruz até a segunda vinda de Jesus. Ou seja, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 mostra a igreja de Deus desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Jesus. Agora vamos abrir a Bíblia para considerar esses detalhes internos e históricos
a respeito das 7 fases do cristianismo. O capítulo 2, do verso 1 até o verso 7, apresenta a primeira fase da igreja cristã. A primeira fase da igreja cristã, chamado aqui no Apocalipse de Éfeso, Jesus manda uma carta. A segunda fase do cristianismo, Jesus manda outra carta. Então ele manda 7 cartas para cada uma das fases. O que chama atenção é que em cada carta, Jesus faz considerações alusivas ao que a igreja passaria naquele período, naquela fase. E cada mensagem de Jesus nessas cartas são mensagens universais. Isto é, Jesus não se refere somente às igrejas daquele tempo, geograficamente naquelas 7 igrejas, ou naquelas 7 cidades. Jesus se refere à sua igreja em todos os séculos. E por isso cada carta que Jesus escreve tem mensagens universais. São mensagens que realmente servem para nós no século 21 e vai servir até a segunda vinda do Senhor Jesus. Por isso, seria bom considerar cada carta. Nós não temos tempo no programa de hoje e também não é nosso propósito estudar as 7 igrejas. O nosso propósito é te dar uma visão panorâmica, uma visão geral do capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. Mais para frente, nessa nossa série, nós vamos voltar às 7 igrejas, onde vamos analisar profundamente cada uma delas de uma maneira interessantíssima. Hoje, eu apenas gostaria que você tivesse essa visão para você entender que o Apocalipse fala do futuro e mostra a igreja de Deus no passado, no presente e também no futuro. Por exemplo, Éfeso. Éfeso representa esse primeiro período, que vai do ano 31 até o ano 100. O ano 31 foi o ano em que Jesus foi crucificado. E o ano 100, o ano em que morreu aproximadamente o último dos 12 apóstolos. Por isso que a igreja cristã, nesse período, passou por uma fase. E diga-se de passagem, foi a fase mais incrível da igreja cristã até agora. Porque foi o período em que os discípulos dirigiam a igreja. Imagina uma igreja dirigida por Pedro, por João, por Tiago. Imagina uma igreja onde os 12 apóstolos eram os líderes, eram os cabeças, eram os ministros ou os pastores. Realmente foi uma igreja incrível. E foi em Éfeso que Deus derramou o seu poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes, conforme aparece em Atos capítulo 2. Então Éfeso representa a igreja primitiva no seu início. Uma igreja que teve lutas, que teve problemas, mas uma igreja que estava cheia do Espírito Santo, uma igreja que realmente foi fiel às doutrinas e não abriu mão da fidelidade ao que diz a palavra de Deus. Quando chegou o ano 100 e os discípulos todos morrem, ou seja, o último dos 12 morre, que foi João, a mesma igreja passa por uma segunda fase. Ela passa a ser dirigida pelos filhos na fé dos apóstolos. E nesse caso, a igreja continua firme, chamado aqui de Esmirna. Esmirna é o período do cristianismo que vai do ano 100 ao ano 313, aproximadamente. Esse é o período, ou esse foi o período, em que a igreja cristã foi perseguida por 10 anos. E depois desse período forte de 10 anos de perseguição, a igreja se manteve pura, se manteve firme naquilo que diz a palavra de Deus. Ou seja, os filhos na fé, convertidos pelos apóstolos no Pentecostes, eles conseguiram manter a pureza do evangelho, a pureza apostólica, apesar da perseguição e do martírio, quando vários cristãos foram mortos nessa fase. No ano 313 aconteceu uma mudança interessante, porque no ano 313 começa agora a igreja a passar por uma outra fase, diante de um decreto, diante de um edito, de um documento que foi assinado, que foi preparado em Milão. Então esse edito de Milão, ele marca o final do segundo período e o início do terceiro período da igreja cristã, chamado aqui na Bíblia de Pérgamo. Pérgamo é o terceiro período que, para nós que estudamos a Bíblia, é o período mais terrível de todos, porque foi em Pérgamo, ou seja, na terceira fase, que o inimigo conseguiu contaminar aquilo que ele não havia conseguido no primeiro e no segundo período. Pérgamo representa a fase
em que Satanás conseguiu entrar no cristianismo, trazendo para o cristianismo pessoas não convertidas, pessoas falsas, pessoas que tinham aparência de cristãs, porém não eram cristãs. Pérgamo, na carta que Jesus manda a Pérgamo, que vai de Apocalipse capítulo 2, do 12 até o 17, ele chega a mencionar assim: eu sei onde vocês habitam, que é onde está o trono de Satanás. Então perceba que Satanás coloca o seu trono dentro do cristianismo. E o apóstolo Paulo, depois, Paulo menciona isso na segunda carta aos Tessalonicenses. Ele fala que surgiria o homem do pecado, que se assentaria no trono de Deus, como se fosse o próprio Deus. Ele também menciona no livro de Atos que depois da partida deles surgiriam lobos vorazes que não perdoariam o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para atrair os discípulos após si. Então Pérgamo é esse período em que o joio se intensifica no meio do trigo, em que o mal entra no seio do cristianismo. E é justamente em Pérgamo, que vai do ano 313 até o ano 538 aproximadamente, é nesse período que acontecem algumas coisas, como por exemplo, a mudança do dia de guarda bíblico, que é o sábado, para o domingo, o primeiro dia da semana. Aqui aparece Constantino em parceria com o bispo Eusébio e ambos fazem um decreto para mudar o sábado para o domingo, de uma maneira sutil, inteligente, de uma maneira que eles pudessem começar devagar, pouco a pouco, e foram entrando, até que hoje, você já viu, as pessoas em geral já não guardam mais o sábado e já estão aí mais para guardar o domingo, e igrejas evangélicas e católicas e tal defendem a guarda do domingo e não a guarda do sábado. Ou seja, a mudança que eles fizeram em Pérgamo, na terceira fase do cristianismo, afetaria a igreja até os dias de hoje. E hoje, você sabe, criou-se até uma polêmica em relação à guarda do sábado e à guarda do domingo. Mas como você também sabe, eu prefiro ficar com a Bíblia e você também. Nós preferimos manter-nos fiéis à palavra de Deus. Amém? Pérgamo também representa uma fase em que houve uma mistura de cristianismo com paganismo, ou política com religião, já que o Estado era pagão e agora tem a igreja cristã. Essa mistura, essa aliança, esse período de compromissos, revelou o seguinte: revelou que o diabo entrou no seio do cristianismo também usando os líderes políticos, porque os líderes políticos tinham interesses, e esses interesses foram contaminados justamente porque não eram pessoas convertidas. Pérgamo também representa o período do surgimento da Igreja Católica. A Igreja Católica surgiu aproximadamente entre o ano 380 e 381 depois de Cristo. Na verdade, a Igreja Católica surge aqui de uma mistura de cristianismo com paganismo. Inclusive, hoje, você pode ver nos grandes templos católicos, você encontra imagens nas paredes. Essas imagens, na sua grande maioria, têm a sua origem no paganismo. Só que a Igreja Católica é uma igreja cristã. Então você percebe nitidamente uma mistura de práticas pagãs com práticas cristãs. Isso surgiu aqui no período de Pérgamo, na terceira fase do cristianismo. Foi também em Pérgamo que surgiu esse homem chamado Constantino, que foi o primeiro homem a receber um título papal sem ser papa. Ou seja, foi nesse período que Constantino recebe o título de Pontífice Maximum. Ou seja, esse título que é dado ao Papa, na época foi dado a Constantino. Lembrando que Constantino nunca foi cristão, nunca se converteu, Constantino era um pagão, só que ele, por ser um imperador, ele usou o cristianismo a seu favor. Constantino, ele usou e fez manobras para favorecer os cristãos, acabando com a perseguição a eles e dessa maneira conquistando a simpatia e o apoio dos cristãos. Essa ideia de misturar política com religião é uma ideia antiga. E aqui entre nós, nos dias de hoje, parece que esse negócio está voltando, né? O que tem de líderes religiosos, pastores e outros líderes religiosos entrando na política para usar a política para propagar e promover a sua igreja, não é fácil.
Ou seja, o que deu errado no passado, as pessoas acham que podem dar certo nos dias de hoje. Veja, nós como cristãos somos também cidadãos. E como cidadãos, a gente vota, nós temos que cumprir nossa cidadania. Todavia, nós como ministros de Deus, temos que saber separar o estado da igreja, da religião. Quando as pessoas tentam servir a dois senhores, eles vão se meter em confusão. Você sabe que o Vaticano até hoje usa esse modelo. O que é o Vaticano? É um país. E o Papa é o quê? O Papa é um pastor, ou seja, um líder religioso e ao mesmo tempo é um chefe de Estado. A mistura de religião com política que foi formada lá em Pérgamo, aliás começou antes, mas acentuou em Pérgamo, existe até hoje. Só que esse modelo não é um modelo bíblico. Deus nunca quis que fosse assim. O que Deus quer é que as pessoas sejam fiéis ao que a Bíblia Sagrada ensina, ao que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Entendeu? É isso. Então nós estamos aqui em Pérgamo, que vai de 313 a 538. Só lembrando que a mudança do sábado para o domingo ocorreu no dia 7 de março do ano 321. Esse período passou em 538, quando o bispo de Roma recebe a autoridade suprema para se tornar o líder papal, o primeiro papa a ter a supremacia total. E aí já entramos na quarta fase, que é o assunto que eu vou tratar com você logo depois do intervalo. Até já! Já estamos de volta com a Arena do Futuro, tratando do tema Futuro Revelado, mostrando para você o passado, o presente e o futuro, em Apocalipse 1, 2 e 3. Antes do intervalo eu falava da terceira fase do cristianismo, Pérgamo, e agora vamos continuar da quarta até a sétima fase. A quarta fase, que começou no ano 538 e foi até o ano de 1798, a Bíblia chama de Tiatira. Tiatira representa o quarto período do cristianismo. Esse período ficou também conhecido como Idade Média, ou ainda período da escuridão espiritual, das trevas espirituais. Coincidentemente, esse período mostra para nós, revela para nós, que o problema que ocorreu não foi somente um problema espiritual religioso, mas também um problema político, porque a igreja e o Estado estavam unidos, como você já sabe. Só que Tiatira é o período da supremacia papal. É quando o bispo de Roma recebe a autoridade papal. E agora, como papa, ele é o chefe político e é também o chefe religioso. E Tiatira, então, representa essa fase em que a verdade bíblica de Deus, as verdades da palavra de Deus, foram ignoradas. Foram jogadas por terra, foram pisadas. Foi justamente em Tiatira, ou seja, de 538 a 1798, em que as pessoas, durante a Idade Média, queimaram Bíblias, mataram cristãos. Eles prendiam os leões e soltavam os cristãos aos leões famintos. Outras vezes, eles queimavam os cristãos nas fogueiras de Roma. Eu estive no Coliseu Romano, onde acontecia muitas dessas práticas, mostrando assim que o que aconteceu no período de Tiatira foi algo horrível. Eles chamavam o período de Santa Inquisição, que você sabe que não era nada santo, era uma chacina, era uma violência, era uma perseguição, era uma intolerância terrível. E essa atitude do romanismo, da igreja romana, etc., do sistema papal, causou um dano tão grande, não só para aquele momento, mas um dano que iria repercutir até os nossos dias, e eu diria, até o fim da história. Porque o que eles fizeram na Idade Média, o que eles fizeram na época da Santa Inquisição, até hoje afeta a vida espiritual de milhões de pessoas no mundo inteiro. Porque eles ignoraram as verdades, a Bíblia era proibida. As pessoas, os leigos, os membros, o povo, não podia ter acesso à Bíblia. A missa era rezada em latim e ainda o padre virava as costas para as pessoas. Quer dizer, já era rezada em latim e ainda de costas. Ou seja, as pessoas, falando no português, claro como eu estou falando aqui, tem gente que não entende.
Imagina em latim e ainda de costas para as pessoas. Foi isso que eles fizeram também. Então, as pessoas cresciam nesse ambiente religioso totalmente ignorante. Por isso que hoje muita gente se diz que é membro da Igreja Católica Romana, mas a maioria não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia só foi liberada de alguns anos para cá, é algo muito recente. No período da Idade Média de Tiatira, as Bíblias eles ocultavam as Bíblias eram proibidas. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. E isso é algo inacreditável, pois pode crer, isso aconteceu. Tiatira terminou, mas antes de terminar o período de Tiatira, Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero em 1517. E esse homem era um monge católico. Ou seja, a coisa era tão complicada que Deus levantou alguém lá de dentro para começar uma reforma. E essa reforma realmente começou e ela continua até hoje. Mas o período de Tiatira vai até 1798, quando o Papa Pio VI é preso e morto. A sua prisão e morte foi uma obra da França. Lembrando que a França passou a ser conhecida como a capital do ateísmo, porque o ateísmo se acentuou na França. E o imperador francês, chamado Napoleão Bonaparte, sem ter conhecimento da profecia, sem ter conhecimento da Bíblia, ele faz um decreto, ele toma uma decisão e manda o seu general, chamado Berthier, para prender Pio VI. E Pio VI é preso e morto. O que ele não sabia é que a sua atitude levava ao cumprimento algumas profecias bíblicas, de Apocalipse 13, de Apocalipse capítulo 3 e outras profecias que estão correlacionadas. Assim que o Papa foi preso e morto, e em 1798 aconteceu isso. Consequentemente, terminou Tiatira e começou Sardes. Sardes é o período da reforma, a reforma iniciada por Lutero e que continuaria depois. Então Sardes é um período de um movimento em que a reforma protestante cria força, ela se desenvolve, ela cresce e pessoas saem da Inglaterra, da Holanda, no navio Mayflower e se dirigem a um novo mundo, buscando paz, buscando equilíbrio, buscando liberdade religiosa e liberdade civil. E esse navio Mayflower, ele chega no ano de 1620, exatamente nos Estados Unidos, que a gente conhece hoje por esse nome. Quando eles chegaram na praia ali da região de Massachusetts, eles colocaram uma pedra no chão. E na pedra eles escreveram, ali eles grifaram o ano 1620. Entende? E pouco tempo depois, em 1776, então eles dão origem aos Estados Unidos. Tudo isso faz parte do movimento de reforma e da busca dos cristãos por uma liberdade civil e liberdade religiosa. Esse foi o período de Sardes, quando a mensagem de Deus começou a ser entendida e a ser estudada de maneira mais profunda. Depois de Sardes, Sardes termina mais ou menos em 1833, por aí. Aí vem Filadélfia. Filadélfia, que aparece aqui no capítulo 3 de Apocalipse, versos de 7 até o 13. Filadélfia é um período de um reavivamento. É quando Deus levanta homens e mulheres no mundo inteiro, especialmente na América do Norte, e essas pessoas começam a estudar as profecias. E o estudo das profecias desperta aquela geração, desperta aquelas pessoas e elas começam então um movimento mais forte, mais acentuado de reforma. Ou seja, a reforma que começou em 1517 cria força agora de 1833 a 1844. A figura central desse movimento é Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele liderou esse movimento conhecido como os Milleritas. Isso ocorreu exatamente ali nos Estados Unidos, na região de Nova York. Tem até hoje a fazenda de Miller. Eu estive lá também visitando essa fazenda. E esse grande movimento envolve toda a América do Norte, a Europa e o mundo inteiro. Mas nessas regiões foram mais acentuadas. E Filadélfia, então, representa esse período de grandes estudiosos da Bíblia e das profecias. Eles começam a estudar Daniel 7, Daniel 8, Daniel 2, Apocalipse 13, Apocalipse 10, Apocalipse 12 e Apocalipse 17 e também o 18. E o Espírito Santo começa a iluminar a cabeça deles.
Começa a iluminar a cabeça deles e eles chegam à compreensão de coisas que nunca antes poderiam compreender. E esse grande movimento acaba cometendo um equívoco, porque eles entendem, baseado em Daniel 8,14, que Jesus voltaria em 1844, enquanto a profecia de Daniel 8,14 está corretíssima, mas o acontecimento não seria a volta de Jesus. E eles esperaram a volta de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844. E como você sabe, houve um grande movimento mundial esperando Jesus para aquele ano. E Jesus não veio, houve uma grande decepção, houve um grande desapontamento, e muitas pessoas abandonaram sua fé, e outros que permaneceram ali saíram e fundaram novas igrejas, mas um grupo permaneceu firme, permaneceu fiel, dando sequência aos estudos da Bíblia e ao entendimento da palavra de Deus. Esse grupo deu origem à 7ª e última fase da igreja cristã, conhecida como Laodiceia. Laodiceia é a era presente, é o período do juízo, é o período do fim, é a última fase que antecede a volta de Jesus. E essa última fase começa em 1844 e vai até a volta do Senhor Jesus. Portanto, hoje nós estamos vivendo a 7ª e última fase da igreja cristã. Você entendeu então que Apocalipse 1, 2 e 3 falam do passado, do presente e do futuro. Nós estamos hoje na 7ª e última fase da igreja cristã. E agora, nos dias em que vivemos, são dias de profunda reflexão, são dias de profundo significado profético e nós precisamos entender. Você fazia ideia de que Apocalipse 1, 2 e 3 tratava de tudo isso? Eu, quando comecei a estudar a Bíblia, não fazia a mínima ideia de que esses 3 primeiros capítulos poderiam tratar de coisas tão sérias, tão profundas, historicamente, profeticamente e espiritualmente. Pois é, meu amigo, é justamente assim que a Bíblia Sagrada apresenta. Que tal? Achou interessante? Mas eu tenho mais uma coisa para te falar. E eu preciso da sua atenção para o que nós vamos falar agora. Prepare-se, porque o que eu vou falar agora é o que aparece, é uma frase que aparece nas 7 cartas. Jesus usa uma frase, ela vai mudando, mas a base é a mesma nas 7 fases, nas 7 cartas. Jesus usa a seguinte frase, eu vou ler para você uma ou duas para que você tenha uma ideia. Na primeira carta, a igreja de Éfeso, a igreja dos apóstolos, no capítulo 2 de Apocalipse, verso 7, ele fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa frase ele repete nas 7 cartas. Mas a segunda parte da frase, do verso, ele diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei alguma coisa. Essa expressão também ele repete nas 7 cartas. Ao vencedor eu darei isso, ao vencedor eu darei aquilo. É uma promessa. É uma segurança que você tem se você for fiel, porque a igreja passou por altos e baixos, altos e baixos. Então ele fala assim, se você for fiel, você vai receber tal recompensa. No caso de Éfeso, olha o que ele diz. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Entendeu? Isso para Éfeso. Veja o que ele diz para Esmirna, capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Você viu? Uma outra promessa. Agora veja essa promessa no capítulo 3, verso 5. A promessa que ele faz a Sardes, ao período da reforma. Olha o que ele diz. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que lindo isso, né? Você viu que maravilha? Então, para cada carta, para cada período do cristianismo, ele apresenta uma promessa. Ele fala assim, se você vencer, eu te dou isso. Se você for vencedor, te darei aquilo. E a outra promessa que eu quero ler para você é a que ele fez para Filadélfia. Capítulo 3, versículo 12. Olha o que ele diz. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Olha que lindo agora. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Uau, isso é incrível, é maravilhoso.
E a última que eu quero ler para você é o que Jesus fala na carta a Laodiceia, a última carta das 7 cartas. Veja só o que ele diz. Apocalipse 3, verso 21. Ele diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Que espetacular, que espetacular. Então veja, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos bem próximos da volta de Jesus. Bem próximos. Estamos vivendo a 7ª e última fase do cristianismo. E ele vem com a sua última promessa, na última carta, para a última igreja nos últimos dias. Ele diz assim: se você vencer, eu vou te dar uma bênção muito grande. A bênção é, você vai sentar comigo no meu trono e, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono, você também, se vencer, vai sentar comigo. Eu pergunto a você, meu amigo, e a você, minha amiga, será que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena permanecer firme na fé? Será que vale a pena lutar com as armas da fé, com as armas espirituais, para ser um vencedor? Será que vale a pena perseverar nesse caminho? Será que vale a pena ser fiel a Jesus Cristo? Será que vale a pena obedecer os seus mandamentos? Será que vale a pena realmente andar seguindo as orientações de Jesus? Você viu as promessas? Eu tenho certeza que vale a pena. Por isso eu estou aqui e por isso você também está aqui. Nós queremos vencer, nós queremos ser fiéis, nós queremos perseverar, porque nós queremos a vida eterna, que é prometida a nós por Jesus e foi conquistada na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora, meu amigo, que você tem a visão panorâmica, a visão geral de Apocalipse 1, 2 e 3, eu quero conversar com você seriamente. É aquela conversa de coração para coração. É quando o pastor fala com as suas ovelhas. E eu quero falar com você. Por isso, eu vou sentar aqui no meu sofá, na minha cadeira, para a gente conversar e conversar como se estivéssemos na intimidade do seu lar. Vamos lá. Bem, já estou aqui, já estou na minha cadeira ou no meu sofá. E você, está sentado na sua cadeira, no seu sofá, está na cama, você está em casa, está no hotel, está no escritório, está na rua, está vendo pela internet, está ouvindo pela rádio. Onde você está? Presta bem atenção no que eu vou dizer. Chega mais perto. Pode chegar mais perto um pouco, mais perto um pouquinho. Que eu quero falar com você sobre esse assunto de coração a coração. Pode vir mais perto, não tenha medo, venha mais perto. Nós somos amigos, não é verdade? Nós somos membros de uma só família, a família de Deus. Agora que estamos bem próximos, presta atenção no que eu vou te dizer. Essa é uma conversa muito séria, muito importante. Jesus enviou, ou melhor, Jesus permitiu que João fosse enviado à ilha de Patmos, porque lá Deus iria transformar a prisão numa bênção, a maldição numa bênção. Talvez você esteja passando por momentos difíceis. Talvez você esteja passando por uma luta espiritual, ou uma luta na família, ou um problema de drogas na família, ou de bebida alcoólica, ou alguma outra coisa. Eu não sei qual é a sua luta, o que é que te aprisiona, o que é que está te trazendo opróbrio. Mas eu sei que o mesmo Deus que lá na ilha de Patmos transformou a maldição numa bênção, esse mesmo Deus está aqui. E Ele tem poder para transformar as maldições da sua vida em bênçãos. Ele pode transformar as prisões que você está vivendo em oportunidades espirituais, oportunidades de salvação. Entendeu? Você precisa crer, abrir o coração, entregar sua vida a Jesus. Porque se você percebeu bem, a igreja de Deus passaria por 7 fases. Cada fase teve uma situação diferente. Mas hoje nós estamos no fim, bem próximos da volta de Jesus. Se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou perdido? Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado ou não? Veja, o dia da volta de Jesus ninguém sabe. Mas uma coisa sabemos, em breve Ele voltará.
Você deseja estar preparado? Você quer estar preparado? Então faz o seguinte, eu vou orar por você. E logo depois da oração, procure uma igreja adventista mais perto da sua casa. E ali você vai estudar mais a Bíblia e vai se preparar para a volta de Jesus. Deus te abençoe. Feche os olhos, vamos orar. Querido Pai, obrigado porque o futuro já está revelado. Obrigado porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar e garantiu a nossa vitória, garantiu a nossa salvação. Senhor, agora eu estou aqui orando com essa pessoa, com essa família, com esse casal. Eu estou agora, Pai, diante da Tua presença para apresentar essas pessoas. São pessoas sinceras, são homens e mulheres de coração sincero e eles querem Te servir e andar nos Teus caminhos. Por isso, eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, uma bênção muito especial para essa família, para esse lar. E quando Jesus voltar, que nenhum se perca, senão que todos alcancem a vida eterna. É o que Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.